E quais seriam os fatores de risco que levam a pessoa a cometer suicídio? Quais são meio que os gatilhos que a pessoa tem para cometer um suicídio? Eu gosto de conceituar isso de uma forma um pouco mais ampla, até porque eu acho que é importante, né? Sim. Dentro da suicidologia, a gente consegue dividir em duas categorias esses fatores, né? Temos os fatores predisponentes e os fatores precipitantes. O que significa tudo isso? Significa isso aí, que agora você fala em inglês aqui, você falou um psicologuês hard agora. Mas para ficar fácil, né? Fator predisponente é aquele fator que predispõe. Então, que cria um terreno para que aquele processo de sofrimento se instale. Então, vamos pensar, por exemplo, numa condição de saúde específica. Ela está instalando ali um ambiente, né, que pode gerar essa ideação suicida. Ou até mesmo quando a gente fala de uma conjuntura social violenta, de alguma forma sofre com cerceamento, né? Então a gente pode pensar que esse tipo de fator pode gerar um ambiente fértil para que aquele processo de sofrimento se instale, né? Então é aquilo que predispõe. E o fator precipitante é aquilo que vem antes da tentativa de suicídio. Então pode ser uma perda, uma situação de humilhação, como se fosse aquele momento antes da bomba estourar, né? Sim. E isso é interessante porque geralmente o fator precipitante é dado o estatuto de causa, né? Principalmente na mídia sensacionalista, a gente fala, olha, a pessoa morreu por suicídio devido a tal questão. Né? E o suicídio ele é multifatorial, ele é multicausal, então são vários fatores que estão interagindo, fatores biopsicossociais. Desculpa interromper, mas é que quando vai para as mídias sociais ou para a grande mídia, é que eles vão tentar achar aí, foi por causa disso. E não entende, tipo, o restante. Aquilo ali foi talvez a ponta do iceberg, ou então só o que estava na frente. E o backstage, né? O que estava atrás daquilo. Será que a pessoa viu? Exatamente. Né? Então é um processo de sofrimento muito complexo, onde a gente pode entender essa interação desses fatores, que nunca é tão simplista assim, de identificar. E isso tudo porque a gente está falando de um ser integral, que é o ser humano. Né? Então a gente nunca pode contemplar somente uma via e atestar, olha, isso aqui foi a causa do suicídio. Não é tão simples assim. Sim. Suicídio ele fala de sofrimento nunca é fácil de abordar, né? Nunca é simplista assim. Esse podcast, por exemplo, ele não é fácil de abordar. Algumas pessoas vão ver o tema e vão falar, pô, não vou assistir não, hein? Não vou ouvir não. Exatamente. Acontece, mas necessário. E é uma tarefa árdua, né? Porque falar sobre suicídio, a gente tem que pensar em cada palavra. Né? Porque é uma temática que, por si só, pode sim se tornar um gatilho. É verdade. Dependendo de como ela for abordada. Né? Então tem que ter muito cuidado. Mas a proposta é essa, a gente poder falar abertamente sobre isso. Perfeito. Aí tem a questão da predisposição, né? E a outra seria? A precipitante. A precipitante. Então a precipitante seria aquilo que... Como posso colocar? Me ajuda, vamos. Acho que é o próprio gatilho, né? O termo gatilho que você utilizou. Sim, perfeito. Então, vem por gatilhos ou a predisposição que a pessoa tem. Ponto, né? Seria mais ou menos isso. A interação desses dois. Né? Perfeito. A interação dos dois, nunca é separado. Nunca. Bom saber. A gente sempre fala que nunca é simplista, nunca é somente um desses fatores. E quando a gente está falando de fatores, a gente está falando de vários. Como eu até mencionei, nós estamos falando de fatores biopsicossocioculturais. Sim. Então a gente está falando de um organismo, né? Nós somos um organismo vivo, nós estamos falando de um psiquismo, né? A gente está falando de um ser que está inserido dentro de uma sociedade, com uma cultura específica. Então tudo isso são fatores que interagem e que vão criar esse ambiente de sofrimento que podem desencadear uma morte por suicídio. Perfeito. Aí vem a grande mídia e fala assim, foi por causa disso. Não, foi só que ali onde você entendeu que foi. O resto você não está entendendo. Se ela passar por uma situação no ambiente dela, de trabalho, de família, esse relacionamento íntimo, social, tal, etc. Sim. N coisas, né, que podem ter feito isso acontecer. Né? Exatamente. Então nunca é tão simples assim. E a gente sempre foge dessas simplificações que existem atualmente. Né? É ruim, então, por exemplo, nós tratarmos as causas de suicídio como simples. Porque você está, por exemplo, vamos supor que eu tenho ideação suicida, vi um noticiário onde colocou aquela causa como simples, eu assisto aquilo, me traz mais angústia sobre aquilo, certo? Porque a pessoa não está, as pessoas ou a pessoa não está entendendo tudo que eu estou passando. Porque é visto como uma frescura, é visto como um mimimi, né? Nesse sentido. E aumenta mais ainda o gatilho dela. Sim.
Porque se a gente tem um estigma, a gente tem uma tentativa clara de rechaçamento desse sofrimento, né? Sim. Por isso que a gente claramente não fala sobre o assunto, primeiro porque a gente tem toda essa questão do estigma, e naturalmente, e aqui eu acho que é um ponto bem interessante, né? Acho que é válido a gente fazer essa outra leitura, né? Nós estamos numa sociedade de performance, né? De produtividade. Perfeito. E de certa forma, a angústia não entra nessa equação. Não, você tem que estar aqui, ó. É o imperativo da felicidade. Então, quando a gente para pensar nisso, quando o sofrimento ele é como se fosse um impeditivo para o sujeito performar, logo, quando a gente fala que nós estamos em sofrimento, é como se a gente atestasse o nosso fracasso nessa sociedade. Então, para mim, isso é uma coisa muito importante, porque nós não podemos identificar os nossos próprios sofrimentos, né? A gente não pode falar que a gente sofre. Né? Sim. Não, eu tô bem, pô. É só assim, eu te pergunto, Gui, tudo bem? Você tá bem? Tô bem. Você tá mal. Mas eu não vou falar que tá mal. Cara, rede social. Rede social, perfeito. As redes sociais são vitrines de alegria, vidas perfeitas. De ideais que não existem. De certa forma, a gente está sendo confrontado com essas demandas, essas exigências, e de certa forma a gente não dá conta delas. É verdade. Então, o sentimento de fracasso é sempre muito forte, né? Sim. Porque você tá aqui vivendo uma vida normal, e essa vida normal tem dificuldades, tem problemas, aí você abre o story do bonitão, o cara vai te mostrar que ele, sei lá, tá viajando em Miami, que ele tá fazendo isso, fazendo aquilo, papapá, e você, pô, tô me lascando aqui, velho. E esse cara tá ali, eu sou um fracasso, aí já começa. Exatamente. Né? E além de toda a produtividade, né? Essa questão da autogestão que existe dentro de todo um sistema, né? De todo um projeto também que é sociopolítico. Então tudo isso acaba fomentando esse sofrimento que fica represado. Né? Então hoje a gente não pode falar sobre sofrimento, Instagram não é espaço, não há espaço para falar sobre sofrimento. E naturalmente a gente percebe que é uma das dificuldades em relação, por exemplo, a falar sobre esse tema. Sim. Eu falo muito com meus pacientes que geralmente trazem alguma questão de comparação, trazem alguma questão de autoestima baixa e tal. E eu falo para eles, olha, nunca pegue... Aí tem aquele ditado que nossas mães, nossos avós falavam, não mece a sua vida pela régua do outro, né? Mais ou menos assim. Aí eu falo, não mece o seu Instagram pelo Instagram do outro. Porque, cara, ele tá ali filmando, beleza? Aí ele fecha... Ele vai mostrar o que ele quer. Eu vou te mostrar o que eu quero. Não vou te mostrar a minha desgraça. Como você mesmo falou, não visualiza, não gera like. Né? Então... Cara, a gente vive numa sociedade do espetáculo. Né? Então a gente tá atuando o tempo todo e, de certa forma, a gente faz pequenos recortes da nossa vida ali no story, por exemplo. Né? A gente tá pegando o melhor recorte. Né? Aquele que tá isento de sofrimento, dos perrengues do dia a dia. Então ali é fácil. Né? Exato. Aí é entender, gente, ó, fica tranquilo. Tá tudo bem. Aquela vida que ele mostra pode até ser verdade, mas não é. Você falou, é um recorte, não é o filme inteiro, é uma foto e não o filme inteiro. Sim, exatamente. Então, são pequenos recortes que a gente acaba se identificando e buscando comparação com esse recorte da vida do outro. Exato. Porque, às vezes é um recorte programado, né? A gente monta o melhor cenário, faz as melhores coisas. Eu falo por mim, quando eu vou eu não vou aparecer no cenário ruim, quando eu vou gravar meus stories no Instagram. Eu vou buscar o melhor cenário, eu vou buscar uma melhor luz, tal, etc. Para que as pessoas tenham qualidade na visão, né? Mas, pensa nisso numa pessoa, num influencer. Num cara que vende, entre aspas, vende o corpo, a moça que vende a beleza dela, tal, etc. O homem que vende a beleza dele e tal. Eles vão encher de purpurina aquilo, encher de coisa para ficar lindo e atraente para que você consuma aquele produto. Exatamente. Então, a vida do Instagram não necessariamente ela é real, né? É sempre bom relembrar isso. É sempre bom trazer. Por mais que, acho que na pandemia muitas pessoas falaram disso, né? Porque não tinha mais cenário para fazer, ficava em casa. Tem até uma série, eu acho que eu assisti com você, que mostrava esse pessoal que queria ser famosão, assim, nos Estados Unidos, aí eles faziam de tudo. Tipo assim, tiravam foto num avião fake. Sabe? Era realmente um avião fake, era um espaço onde tinha ali um cenário de avião e estavam lá. E, sabe, aquele consumo todo, e eles gravaram exatamente na pandemia esse documentário. Porque ele era, o que você quer pela fama? Isso. Aí comprava aqueles bots tal, de fazer like. E não é verdade. Ele mostrava o bastidor que era fake. Sim. São vidas artificiais, né? E de certa forma a gente entra um pouco nessa jogada, né? De artificializar a nossa vida. Então a gente está criando cenários perfeitos, mostrando uma parcela da nossa vida, que geralmente é uma parcela
instagramável, a gente pode colocar assim, Sim. Né, que é mais atrativa, e a gente sabe que o dia a dia ele é um pouco diferente, né? A angústia, ela faz parte da experiência humana, ela faz parte da civilização. E é necessário, cara. É necessário. O quanto que eu falo, gente, é bom chorar, é bom sofrer, não sei, não. Pelo amor de Deus, né? Ninguém quer sofrer, eu não quero sofrer, mas quando isso acontecer, aceite, tipo assim, não fica renegando, aceita. Peraí, deixa eu acolher o meu sentimento de angústia, acolher minha dor, pra entender o que tá acontecendo comigo. Sim. Porque é assim que você vai entender. Ah, não quero saber, vou sorrir, vou sair, vou curtir. Não é errado curtir e sair quando você tá triste, mas Sim. Deixa eu acolher essa dor e entender o que tá pegando aqui, Sim. Né? É isso que tem que acontecer. Sim, e faz parte, né? Freud mesmo dizia que o mal-estar, ele surge pela nossa inserção na civilização. Uhum. Então é uma coisa natural a nossa experiência, a gente vai viver com uma parcela de sofrimento em alguma medida, né? Então acho que o fato da gente tentar rechaçar isso é o que provoca mais sofrimento ainda. Exato. Piora, né? Exatamente. A gente acha que se livra disso, não, piora.